Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, discutindo um pouco aqui sobre uma série de e-mails que nós recebemos da nossa irmã Elisângela Cerqueira Lima, que agradecemos. Muito bom, debate sadio, com respeito, que isso é muito importante. Eu gostaria de participar indiretamente naquilo, na medida do possível, tentando ser assim um coordenador da história, uma pessoa que não entra para acender o debate, mas para mostrar o ângulo real desses acontecimentos à luz da própria doutrina. Eu considero a Bíblia um repositório de fenômenos mediúnicos fantásticos, do Gênesis ao Apocalipse. Se não fosse a mediunidade de Abraão, de Moisés, lá na sarça ardente, defeito físico, pirogenia, nós não teríamos absolutamente o que a gente tem hoje, inclusive como conceitos mediúnicos na doutrina espírita. Portanto, o Espiritismo é um complemento, como diz a própria questão 626, 627, 628 do Livro dos Espíritos, que o Espiritismo veio levantar o véu, quer dizer, explicar de uma forma racional, lógica, tudo aquilo que ainda podia existir em sentido figurado, em sentido não direto, como é o que sempre se nos apresenta. E aqui eu gostaria de lembrar a vocês que, como eu vi na segunda parte do nosso programa, o Espírito da Verdade cita os Salmos e o Eclesiastes, nas questões 275 e 560, que são livros da primeira revelação, e que a gente não deve chamar Velho Testamento, porque a gente está desrespeitando um grupo muito grande, aliás, os primeiros a receberem mediunicamente pelos profetas a mensagem de Deus, a mensagem espiritual e moral que precisamos para a nossa vida. Concordamos que o Espiritismo não vai apedrejar ninguém, como o judaísmo também hoje não apedreja. Moisés, a Bíblia é para a gente estudar ela, trazendo ela de acordo com a época, com o momento. É igual o Deuteronômio 18, que foi trazido para os hebreus que estavam na planície do Sinai. Não foi para nós espíritas, e muita gente diz que foi. Pelo desentendimento, pela não conhecer a necessidade de se adaptar ao que está lá para o que vem, para uma realidade presente. O próprio Kardec, nessa obra aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa, por incrível que pareça, o primeiro capítulo ele dedica ao Êxodo 20. Eu não vim destruir a lei. Portanto, todas as três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, ele faz uma análise muito bonita. E Kardec não fica só no Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Se você pegar aqui o capítulo 3, muitas moradas na casa do meu pai, o nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele cita Jó, ele cita Isaías. Kardec nessa obra cita o profeta Jeremias. O capítulo 14º, está aqui, o capítulo 14º dessa obra, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Kardec tirou de onde? Do Êxodo 20. Então, como aqui é colocado que Paulão Rogério, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, está claro que o único ponto que as religiões não discutem da Bíblia é a moral do Cristo. Concordo, no entanto, esta moral do Cristo não impede que você encontre essa mesma moral no Êxodo 20, como diz Emmanuel, com muita sabedoria, que os 10 mandamentos é o maior código moral que a humanidade poderia ter recebido até hoje. Então, Kardec não foi contra o Velho Testamento, que ele nem chama de Velho Testamento, chama de primeira revelação, o que é compatível com a palavra Torá, em hebraico, que significa revelação divina. E Jesus, o que é que diz? Jesus diz claramente em Mateus 5,17, eu não vim destruir a Torá nem os profetas. Então, não vim para cumprir e não para destruir. Então, Jesus jurou fidelidade à Torá. E no versículo 18, Mateus 5,18, não passará um só iude da Torá. Iude é a menor letra do alfabeto hebraico. Ou seja, para Jesus,
tudo que tem no que vocês estão chamando aqui de Velho Testamento, como se fosse uma coisa obsoleta, tudo que tem aqui para Jesus é importante. Então, daí a necessidade da gente refletir um pouco antes de tirar determinadas conclusões. O Espiritismo não segue a Bíblia, concordo com vocês, naqueles conceitos literais, antigos, tradicionais, que eram costumes daquela época. Mas a moral, os bons costumes, o que é pregado nos 10 mandamentos, o Espiritismo não pode ser indiferente. E daí porque Kardec sabiamente coloca, inclusive no Evangelho, segundo o Espiritismo. E só para um esclarecimento de vocês. Quando você vê, se você for interpretar a queda de Adão e Eva literalmente, você não vai entender nada. Você vai achar que é uma... Porque Deus colocaria no lugar que é chamado de paraíso, de paz, de harmonia, uma serpente para acabar com toda a paz, toda a harmonia. Não pode ser entendido assim. Se for entendido assim, eu concordo com vocês que a gente vai abandonar esse livro porque ele não teria nenhuma racionalidade. No entanto, aquela serpente que entrou ali, vocês sabem que Adão e Eva eram simples, ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos. Porque eles estavam nus e não viam. Eles viam, mas não tinham consciência da nudez. É tanto que depois que a consciência entra, eles vão se vestir, vão se cobrir. Que está lá no capítulo 3 do livro do Gênesis. E aí eu mostro a vocês o seguinte. O que é que a serpente veio trazer para a humanidade? Lógico que Adão e Eva nunca existiram. Ele é um símbolo do princípio de toda a história do homem, do universo, cientificamente provado e etc, etc. Mas no momento que a serpente entra ali, ela traz uma consciência do que é certo, do bem e do mal. O discernimento. Então a palavra Nahash, em hebraico, para vocês refletirem, a palavra Nahash tem o mesmo valor numérico da palavra Hamashia, que é Messias. Portanto, a serpente entrando no paraíso, ela já trouxe a consciência messiânica para a humanidade. Portanto, já é Jesus ali, no capítulo 3 do livro do Gênesis. E a gente não pode ignorar isso. Sobretudo como espírita. Não podemos abandonar, porque desde a criação do homem, no Gênesis 2,7, Jesus já estava ali. Em João 17,5, Jesus nos traz a seguinte informação. Pai, chegou a minha hora. Glorifica teu Filho, como tu glorificaste, quando eu estava contigo, antes da criação do mundo. Portanto, Jesus já estava conosco, preparando este planeta e a nossa vinda antes do mundo ser criado. Concluindo, meus queridos irmãos, tudo isso é um projeto de Jesus e não nosso. Ele está à frente de tudo isso como nosso mestre maior de amor, de luz e de paz. Fique com ele. Até o próximo programa e muita paz.